E aí, pessoal de Capricórnio, como é que vocês estão? Espero que bem. Boas-vindas, meu nome é Diego e essa é mais uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. É uma leitura geral, atemporal e intuitiva, então pode não ressoar com todo mundo, pegue somente aquilo que fizer sentido para vocês neste momento, tá certo? Vou iniciar a leitura de vocês com o oráculo dos anjos e ancestrais. Vamos ver quais são as mensagens para Capricórnio. Caíram duas cartas, eu vou ler para vocês. O inverno. Cuide das suas necessidades. O mestre Shaolin seja gracioso em seus movimentos e ações. O caçador detecte seus medos e desejos. Mais uma, por favor. A viajante, mova-se em uma nova direção. No fundo do deck nós temos o Guardião do Espelho, reserve um tempo para refletir. Capricórnio, eu vejo aqui que tem bastante uma energia de cuidado, tá? No sentido de cuidar de si, sabe? Onde vocês precisam refletir em alguns pontos mesmo. Não sei se vocês têm algum certo receio em como vocês cuidam das necessidades de vocês. Eu sinto que essa carta do inverno, principalmente, ela traz essa energia de que é no inverno que a gente acumula, a gente guarda mantimentos para ter toda essa temporada, né, de frio, né, para se manter vivo, né, só fazendo essa analogia, porque os povos do norte, no norte do planeta, eles têm essa vivência de sempre acumular muito mais mantimentos no período do inverno, né? Ou seja, por isso que tem toda aquela questão da roda do ano, né? Sol, norte, sul, leste, oeste, os equinócios, né? Primavera, equinócio de verão, equinócio de inverno, equinócio de outono. Cada estação tem um propósito. Tem um propósito de plantio, um propósito de colheita, um propósito de guardar aquilo que se colheu. Então, qual é o período ao qual tem que ter maior fartura? É no inverno, para os povos do norte do planeta. Aqui no Brasil, não existe isso, porque nós vivemos num país tropical, onde as estações elas não são tão fortes, eu diria. O inverno não é um inverno extremo, o calor não é um calor extremo, né? É muito bem equilibrada. Justamente por conta disso, não tem essa necessidade de trabalhar, né, as estações dessa forma, igual o pessoal lá do norte do planeta, algo do tipo. Mas, contudo, entretanto, essa carta do inverno ela representa as necessidades básicas de uma pessoa e também as necessidades de cuidado de si, sabe? Então tem essa energia muito grande aqui. Eu vou abrir aqui com o Egyptian Art Nouveau para a gente analisar isso daqui. E com isso também, né, tem aqueles movimentos que vocês precisam fazer, movimentos com cautela, né, sempre cuidando melhor da saúde. Gente, geralmente eu não faço leituras voltadas para a saúde, no sentido, você tá com isso, você tá com aquilo, não dou diagnóstico porque eu não sou médico. Mas se aparece uma energia, uma mensagem que fala para cuidar da saúde, obviamente que eu vou analisar aqui, vou falar, olha, busque um especialista. O que mais, por favor, para Capricórnio?
Olha, veio a Rainha de Espadas. O 6 de Espadas. E é interessante porque o 6 de Espadas é uma carta que fala sobre cura também. Mas ela fala sobre transição e mudança. E a Rainha de Espadas, ela fala de inteligência, é tida como também um arquétipo de justiça. Então pode ser que nesse momento vocês estejam lutando, ou vão lutar, ou pretendem lutar por algo, né, que é justo, no sentido de é uma necessidade para mim, é algo importante para a minha vida, para a minha saúde, para que eu seja uma pessoa mais saudável. Então eu vou agir com justiça e eu vou em busca dessa necessidade, com toda a minha força. E ó, no fundo do deck, o carro, reforçando que vocês precisam fazer esse movimento de busca pelas suas necessidades, buscas pela sua saúde, pelo seu bem-estar. Principalmente o bem-estar emocional, porque tem duas cartas de ar aqui. 8 de ouros. Ou seja, gente, uma prática. E é interessante que saiu justamente com o mestre Shaolin. O mestre de Shaolin, ele traz movimentos de prática, mas muito sutis. Então, assim, cara, é um trabalho... Acho que bateu aqui no microfone. É um trabalho que precisa ser feito minuciosamente, né? Por exemplo, se vocês estão em busca de entender melhor a sua saúde mental, por exemplo, então é um trabalho de gradativo. Você se consulta com um psicólogo, entende algumas situações, faz alguns exames neurológicos, entende? O 8 de ouros, ele fala dessa prática. O 2 de espadas é um desbloqueio mental. Gente, por favor, aqui agora é sério, tá? Vocês precisam ter a prática de se consultar com o psicólogo, porque eu estou sentindo aqui uma grande demanda mental, no sentido de trabalho mesmo, que vocês precisam se empenhar para um cuidado maior com a sua mente, tá? Com o seu psicológico. Veio aqui a carta da morte, junto com o caçador, perguntando, ou melhor, falando para vocês detectar os seus medos e desejos e assim transformá-los. Qual é o seu medo hoje? Capricórnio. Que afeta diretamente a sua mente, seu mental, seu psicológico. Você precisa cuidar de traumas, você precisa trabalhar os seus traumas. A carta da lua, tô falando. Medos, ilusões. Dos arcanos maiores ainda. Gente, por gentileza, por favor, é um trabalho. Vocês precisam ter muito mais responsabilidade com a saúde mental de vocês. Não tenho o que inventar aqui. Deixa eu só tirar essa carta aqui, essas duas que vai vir. Mais uma, por favor. Olha no fundo do deck do Oráculo dos Anjos e Ancestrais, Guardião do Espelho, reserve um tempo para refletir. Vocês precisam refletir se vocês estão fazendo um caminho certo, de cuidado com a sua mente. E olha as cartas que saíram aqui agora. O 7 de copas e o valete de ouros. O valete de ouros pede uma abordagem prática. Vocês precisam ser realistas. E o 7 de copas fala do quê? Do emocional, das ilusões da vida. Gente, é o que eu falo, né? As pessoas têm a mania de acreditar e achar que a saúde mental não é importante. Tem pessoas que são teimosas mesmo e não faz questão nenhuma da saúde. Seja física, mental, espiritual, emocional, nada. Simplesmente fica ali, ó, parado. Tem uma dor aqui constante, não vai no médico. Tem algo, né, que o corpo já está falando há muito tempo e não
não procuram saber o que é. E tem as pessoas ainda que acreditam que ir no psicólogo é coisa de doido, né? Não é, gente. Saúde mental precisa ser trabalhada. O nosso cérebro é o que manda, né, informações para o nosso corpo. Para que eu tenha um movimento, primeiro é o meu cérebro que direciona o comando. A fala é o meu cérebro que direciona o comando. Para onde eu vou olhar é o meu cérebro que direciona o comando. Tem alguns órgãos nossos que eles são involuntários, né? Por exemplo, a batida do nosso coração é involuntária, né? Não é o meu cérebro que fala, coração, bata. Não. Mas é o meu cérebro que fala, vou falar isso, vou pensar, penso assim, vou olhar para isso, vou fazer esse movimento. Então, a nossa mente, ela precisa ter e estar saudável também. Para que a gente mova, para que a gente viva. E quem é que cuida da mente, gente? Qual é o especialista? É o psicólogo, né? E eu falo, gente... Bom, enfim, né? Eu vou abrir aqui agora com o Vision Quest, o Tarot Vision Quest, pra gente aprofundar mais nessa mensagem, mas aqui pra mim é nítido, que a sua necessidade agora não é você quem dita, né? Porque o corpo fala, né? Eu entendo que aqui a sua necessidade aqui é muito mais psicológica. É interessante que eu não falei, mas a carta da viajante fala: mova-se em uma nova direção. E essa nova direção é justamente o cuidado que você vai precisar ter maior com as suas emoções e os seus pensamentos, tá? Mas o que então para Capricórnio? Quando eu falo que o tarô ele é uma carta, sim, é uma ferramenta de autoconhecimento, mas também uma ferramenta de adivinhação também, mas principalmente uma carta de autoconhecimento e traz essa sincronicidade com o universo. E cara, olha, eu faço consultas particulares e em nenhum momento me veio um feedback negativo, né? Talvez por medo, não sei. Não tenho problema nenhum em receber um feedback negativo com relação às leituras que eu faço tanto aqui quanto em consultas particulares, mas a grande maioria dos feedbacks, na verdade, todos os feedbacks que eu recebo são positivos. E os clientes, né, os consulentes e vocês que estão acompanhando também trazem um feedback positivo, né? Por que eu tô falando isso? Olha a carta que saiu aqui agora. O 2 de ouros. É uma carta que fala de prioridade. Vocês precisam priorizar a saúde mental de vocês. Inverno, cuide de suas necessidades. Rainha de espadas, 6 de espadas, que fala do movimento analítico para mudança, para a cura. E o 2 de terra, que fala de uma escolha prioritária. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Mas o que, por favor? Para Capricórnio. O 8 de água. Gente, o 8 de água é uma carta que fala de profundidade. É uma carta que fala de profundezas. É uma carta que fala de procura por situações ou laços mais profundos, né? Ou seja, aqui realmente está gritando para vocês, Capricórnio. Não é mais falando, aqui já está gritando para que vocês trabalhem, cuidem do emocional de vocês. Sim, porque olha só, no fundo do deck veio o 2 de copas, que fala de conexões, inclusive, né? E também da sua saúde mental, tanto do emocional quanto mental. Talvez algumas conexões emocionais que vocês fizeram no decorrer da vida, de alguma forma prejudicou o seu emocional, trazendo traumas talvez, e isso está refletindo inclusive no seu
psicológico. Então, vamos cuidar do psicológico. Olha, o 7 de água novamente. O desafio de vocês. De praticar, entender e procurar, né, essas escolhas emocionais que vocês fazem. 3 de terra, que de alguma forma impacta na saúde psicológica de vocês, tá? Mas que quanto mais vocês praticarem, né, esse movimento de desbloqueio mental através de um contato com um especialista, que seria o quê? O psicólogo, mais fácil, né, vocês vão desenvolver habilidades, inclusive, para lidar com situações que prejudicam, que podem, inclusive, prejudicar sua saúde emocional e psicológica. Por que eu falo isso? É um trabalho em conjunto. Quando a gente está na mesa de um consultório, se consultando com um psicólogo do tipo, ou numa conversa de videochamada, uma conversa de telefone, ligação, de alguma forma, é um trabalho em equipe, e o 3 de ouros, ele traz essa energia. E, por falar nisso, eu vou deixar na descrição o acesso, tá, a 2 links, que é o do CCV, onde você pode ligar e conversar com um psicólogo, e um link do site da USP, onde você pode fazer uma consulta com algum especialista gratuitamente, tá? Mais o que, por favor? Lembra de uma coisa aqui, eu vou comentar com vocês, eu só vou tirar essas 2 cartas aqui, tá? Uma vez, em algum comentário, uma pessoa me questionou por que eu indicava um cuidado mental através de uma consulta psicológica, com um psicólogo ou um terapeuta, ao invés de, talvez, um trabalho mais espiritual, né, de limpeza, algo do tipo, por estar jogando o tarô. E aí eu falei para ele, e o que eu vou falar para vocês agora, o tarô, como é uma ferramenta de autoconhecimento tem ligação direta com o pensar, com o imaginar, com o sentir, com o interiorizar a situação em busca de encontrar algo, né, que faça com que eu mude a minha percepção, ou mude de ideia, mude de opinião, e trabalhe em outras atitudes. Por conta disso, eu resolvi aconselhar a pessoa, né, que estava acompanhando a leitura, a ir no psicólogo, porque se o tarô é essa ferramenta, inclusive, o Carl Jung, ele que criou a teoria da sincronicidade. Ele estudou a fundo o tarô. E detalhe, Carl Jung foi o precursor da psicologia analítica, né? E ele também é um ocultista. Então ele usou uma ferramenta para entender também a teoria da sincronicidade e dissipar essa teoria, que é uma ferramenta de autoconhecimento e também uma ferramenta ocultista, que é o tarô. Bom, dito isso, veio aqui agora a mãe, a filha de ar, que é o valete de espadas, e a carta do diabo. Isso reforça esse aprisionamento, né? Esses medos, que inclusive pode estar diretamente ligado ao emocional e psicológico de vocês. Por isso que eu falo e repito e reforço, busquem terapia, tá? E é interessante que a filha de ar fala de inteligência, fala de ação. Então vocês precisam agir para se livrar desses medos. Esses medos que provêm de debilidades emocionais e psicológicas, tá bom, gente? É um movimento que vocês precisam fazer. Que energia um pouco densa, sabe? Mas de extrema importância. É uma mensagem
muito importante para vocês aqui, viu, Capricórnio? Eita. A necessidade primordial agora para vocês é cuidar da saúde mental e emocional. Mais o que, por favor? O 5 de terra e os enamorados. Ô Capricórnio, lembra que eu falei que talvez vocês tiveram alguns traumas emocionais do passado, de conexões com pessoas, pode estar diretamente relacionado às relações amorosas que você teve no passado, ou algumas conexões com outras pessoas que te afetaram negativamente e que vocês precisam tratar isso, porque pode ser muito bem traumas psicológicos e emocionais, tá bom? Talvez vocês sentem a falta de um cuidado, de um carinho, de um afeto. Isso é decorrente dessas relações, essas conexões emocionais que você teve no passado, que agora vocês precisam trabalhar para que vocês consigam, de alguma forma, cuidar de si. Eu sinto uma energia aqui de codependência, inclusive. Isso só pode ser tratado em terapia, gente. O tarô ele não vai te dar resposta para isso, como você vai lidar. Mas aqui tem algumas possibilidades. Primeiro, fazendo terapia, né? Mudando a sua percepção de si mesmo, das relações, não criar expectativas em outras pessoas. E isso não somente em relacionamento afetivo amoroso, mas em amizades, conexão emocional com a sua família, tá? Porque muito provavelmente tem uma falta de afeto, tá? Que vocês identificaram, né? Que muito provavelmente vocês vão identificar no decorrer desse contato terapêutico que você faz com algum psicólogo ou psicóloga, tá bom? E no final de tudo veio o quê? A mãe curandeira, ou melhor, a curandeira, tá? Que aqui é a sacerdotisa, aonde vai trazer a oportunidade para vocês de entender com profundidade os seus sentimentos, as suas emoções, tá bom? Vocês estudando de fato os sentimentos mais ocultos que vêm aí do seu âmago mesmo, sabe? Que talvez até então vocês tinham e desconheciam. E aí vocês vão, obviamente, olhar no espelho, vão refletir sobre esses sentimentos, essas emoções e vão, de alguma forma, curá-los, vão trazer esse alívio maior. Por quê? Porque entendendo a ferida, como que ela funciona, mais fácil é conseguir a cura, tá? Para finalizar, eu vou abrir aqui com o oráculo Desperte a Sua Luz. O que mais para finalizar essa leitura de Capricórnio? O que Capricórnio precisa saber mais? O que mais para Capricórnio, para finalizarmos? Mulher guerreira. Você já respondeu ao seu mais profundo chamado? Mais o que, por favor? Mais uma, por favor. Espelho. Olha, duas cartas que falam do espelho aqui. Quem ou o que está apavorando você? Gente, eu entendo aqui que de alguma forma vocês batalharam tanto nessa vida. Eu não sei qual a idade que vocês têm, mas em alguns períodos aí da sua vida vocês batalharam muito, principalmente contra essas dinâmicas, né? Lutaram, lutaram, lutaram e venceram cada dia um leão, né? Que são essas batalhas emocionais e mentais, mas que de alguma forma a maior batalha que você vai ter agora, e você vai conseguir vencer, eu creio nisso, é a si mesmo, é olhar para o espelho, literalmente falando, ou melhor, né? Metaforicamente falando, porque o olhar para o espelho, na verdade, é olhar para si. Então, olhar para si e entender que algumas coisas precisam ser remexidas, tanto emocionalmente quanto psicologicamente.
Tá certo, Capricórnio? Eu espero que essa leitura tenha feito sentido, te trazido um direcionamento, uma luz. Lembre-se, façam terapia. E eu vejo vocês então na próxima leitura. Até lá!